Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, que são as mortes em vida. A morte que às vezes você ou eu produzimos em nós, ou quando outras pessoas produzem a tentativa de morte em nós, assassinando nossa esperança, nossa dignidade, nossa integridade. Pessoas que são humilhadas no trabalho por conta da cor da pele, da religião que praticam, do cargo que ocupam, da escolaridade que têm. Eu tenho uma admiração muito grande por um escritor brasileiro do último estado do Brasil no sul, que é o Rio Grande do Sul. Um homem chamado Mário Quintana, que é um dos maiores poetas que o Brasil teve. Ele, entre outras coisas, foi capaz de, morrendo com 87 anos de idade, morrer solteiro. Ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Uma vez um jornalista a ele perguntou: mas por que o senhor nunca se casou? E ele disse, olha que coisa bonita, ele disse: sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma única desiludida. Isso é genial. Sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma única desiludida. Alguns já adotaram o argumento. Olha que interessante, Mário Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, faleceu em Porto Alegre e criou coisas maravilhosas. Uma delas, uma trova, um pequeno poema de 4 estrofes que eu vou trazer aqui agora e que diz o seguinte: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Olha que inteligência, de novo. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando você deixa de viver, não é apenas porque teu corpo faleceu. Você deixa de viver quando morre tua esperança, morre tua persistência, morre tua capacidade afetiva, morre a tua ou a minha energia para fazer o melhor. E aí eu sento, relaxo, distraio, desisto. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, que são as mortes em vida. A morte que às vezes você ou eu produzimos em nós, ou quando outras pessoas produzem a tentativa de morte em nós, assassinando nossa esperança, nossa dignidade, nossa integridade. Pessoas que são humilhadas no trabalho por conta da cor da pele, da religião que praticam, do cargo que ocupam, da escolaridade que têm. Pessoas que têm a morte da sua dignidade, que são desprezadas no dia a dia. Interessante, porque existe a morte física. E o grande José Saramago, quando produziu, talvez para mim, a segunda melhor obra dele que eu já li, que é Ensaio sobre a Cegueira, ele levanta um pouco essa ideia de nós ficarmos obscurecidos na nossa visão de que ser humano é ser junto e que nós temos que fazer o nosso melhor para isso. Quantas pessoas também aqui nesse espaço, por conta da sua origem, sua sexualidade, sua formação, sua etnia, foram ou são objetos de mortes cotidianas, em que a outra pessoa, no lugar de fazer aquilo que é o melhor para a nossa convivência, harmonia, ao contrário, ela opera, age na direção de uma vida que, além de curta, fique mais pequena ainda. Há uma frase que tem a sua autoria muito controversa, mas que eu não queria deixar de trazer, e eu vou me aproximar aqui da beira do palco, porque ela exige um movimento de braço. Uma frase que diz: uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo
quando for para ajudá-la a se levantar. Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a ficar na mesma altura. Há pessoas que são tão pequenas que elas só conseguem crescer se elas diminuírem as outras pessoas. E há pessoas que sabem que não são grandes o suficiente e querem continuar crescendo com as outras pessoas e não contra as outras pessoas. É interessante porque quando eu digo e trago aqui isso de modo direto, a noção de que nós somos capazes de vez ou outra, ao encontrar a realidade, dizer eu faço o que eu posso, é evidente que a perspectiva maior é aquela que está no que Mário Quintana trouxe. O diabo é deixar de viver. É quando morre, repito, a tua esperança, a tua dedicação. Não é fácil. Nenhuma pessoa aqui tem uma vida que seja fácil, porque viver de fato é complicado. Talvez um dos maiores escritores no nosso idioma, na língua portuguesa, falada ao modo europeu, ou ao modo como falamos em outros países do mundo, talvez um dos maiores seja um brasileiro, que muitos conhecem, chamado Guimarães Rosa, que era médico, que morreu em 1967 e deixou uma obra imensa, um dos seus romances, cujo título, muita gente que conhece, é Grande Sertão Veredas. Ele tem uma presença imensa na literatura no nosso idioma, e o mais gostoso é que Guimarães Rosa, na sua obra Grande Sertão Veredas, faz um dos personagens dizer várias vezes durante o romance: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Como é? Nesse sentido, é claro que viver se torna ainda mais perigoso se você ou eu não fizermos o nosso melhor. Se nós formos incapazes de produzir uma energia que recuse a mediocridade. E o que é a mediocridade? Eu faço o que eu posso. Morno. Quer ver um exemplo disso? Do que é a mediocridade? Quando eu era criança, em Londrina, no estado do Paraná, onde uma bandeira foi levantada agora há pouco, com os ramos, o estado do Paraná foi um estado muito produtor de mate, de um tipo de erva que se consome em algumas regiões do Brasil, e também de café. E a bandeira tem um pouco um ramo de mate e um ramo de café. E uma das coisas gostosas é quando eu era criança em Londrina, a escola que eu frequentava, como eram as escolas no Brasil nos anos 1960, a nota da escola de cada aluno ia de 0 a 10. De 0 a 10. E a nota mínima para você ser aprovado ou aprovado era 5. 5 era o mínimo. E é interessante porque o que era a mediocridade? A mediocridade era circular em torno dos 5. Não porque era média, mas porque era suficiente. Como nós tínhamos um modo dos pais terem acesso às notas, não havia o mundo digital. Hoje aqui quem tem filhos, filhas, netos, netas, acessa todo o histórico escolar, o dia a dia da criança, como ela está indo, o que ela está aprendendo, quais são as avaliações. E quando eu era criança, não. Cada um de nós na escola e na sala de aula tinha uma pequena caderneta, um caderninho, com a tua foto, teus dados, e que nessa caderneta se anotava, ela ficava na escola, a caderneta, se anotava tuas faltas, observações da escola e as tuas notas. A cada bimestre, essa caderneta era entregue a cada criança, no caso a mim, para que eu levasse para que meus pais, ou o responsável, lesse aquilo e assinasse que estava ciente. Aliás, havia uma regra: se você chegasse no dia seguinte na escola sem a caderneta assinada, você não entrava. O que levou vários de nós no Brasil a desenvolver uma habilidade grafológica assim imensa. E é interessante porque, vez ou outra, eu chegava com o que se chamava de boletim, chegava para os meus pais, meu pai ou minha mãe olhava: filho, 5 em português, 5,5 em literatura, 6 em história. Que isso, filha? Mãe, deu para passar. Deu para passar. Mediocridade. A mediocridade, isto é, deu para passar. A recusa à ideia de procurar o melhor.
interessante? Porque uma pessoa que é capaz e tem a decisão de, não querendo que a vida que curta fique pequena, vai atrás daquilo que é a sua melhor capacidade. Ela, sem dúvida, honra mais a própria vida, a própria trajetória, faz valer mais a vida. É interessante porque quando a gente lembra a noção de mediocridade, é exatamente a perda da referência do que é excelência. O que é uma pessoa excelente? Uma pessoa excelente é aquela que faz o melhor dela na condição que ela tem. É muito comum, não só no Brasil, mas desde que Cláudio e eu chegamos a Portugal, faz 4 dias, tem sido comum eu encontrar pessoas que nem só vieram do mesmo país que eu, mas pessoas que também são originárias aqui de Portugal, mas outras pessoas do Brasil, de Angola, Moçambique, outras nações também, que a pessoa, ao encontrar com ela olha para mim, como aconteceu no aeroporto de Lisboa, quando nós pousamos, vindo da Espanha, uma pessoa parou em mim e disse assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tens condições melhores para fazer melhor ainda. Eu falei: sim, senhor. Esta ideia, faz o teu melhor na condição que você tem, que no meu país de origem a gente diz faça o teu melhor, mas usando o modo do português europeu, faz o teu melhor na condição que tens, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ele não é um slogan, embora ele possa funcionar desse modo, ele é um princípio de vida para que essa vida que é curta, não seja pequena. Coisa que é chata, eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saía às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube, você ia andando para casa sozinha ou sozinho, você ouvia passos de outra pessoa, você dizia: graças a Deus vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muros de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar, se ouve passo de outra pessoa, diz: meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou e começou a achar: o que eu posso fazer? A vida é assim, eu faço o que eu posso. Interessante, porque essa geração que está agora com menos idade, que por exemplo hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Exemplo, eu viajo bastante. Essa semana eu estava em Goiânia, Alápolis, terça-feira eu estou em Belo Horizonte, na outra eu estava em Natal, estava depois, aliás, antes em Fortaleza e assim por diante. Minha atividade hoje, eu estou aposentado como professor desde 2012, escapei, e eu agora tenho a possibilidade de ter outras atividades de viagem e tudo. Por isso, ao ser convidado para essa reflexão aqui hoje, fico honrado da possibilidade, mais uma vez, de estar aqui com gosto nesses intervalos de viagem. Portanto, eu durmo muito em hotel, em viagem. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou
vou sair no domingo, eu vou para a FAAP assistir uma palestra, vou fazer uma palestra. Ah, não vou arrumar a cama, para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximos daquilo que já ia para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? Que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? O que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não, né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, Claudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais. Hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela inclusive do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente, você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados, que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos. Demora, vence logo, acaba cedo, é amarga. Mas você é velho. Você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar, depois que teu menino ou menina fizer o exame, e você vai a um restaurante que é sofisticado. Olha só uma curiosidade, tem umas marcas aqui no chão, elas são da peça ou da minha apresentação? Eu não sei se é para eu andar para lá e para cá. É da peça, tá. É porque eu estou olhando agora que tem umas marcas, eu falei, será que eu estou fora de quadro? Ainda serei enquadrado pela diretora do teatro, né? Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte. Em qualquer área. No âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui
têm muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula, ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir, e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vem fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram. Que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações. Em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço. Seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública. E de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo.
O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos.